agora com vocês, Tom Mago. Olá a todos vocês, aqui é o Tom, nós estamos iniciando o podcast do Tom, o Mago. Nós estamos aqui com uma pessoa incrível, encantadora, maravilhosa e extremamente conectada com o universo, conectada com o ser, com a essência humana. Nós vamos, de começo, tentar descobrir quem é essa pessoa, ok? Então vamos lá. Eu vou pedir para a minha amiga Voitá Tapiju falar um pouquinho, se apresentar, contar um pouquinho da história, como é que é ser essa pessoa que você é. Fala um pouquinho para a gente. Oi, boa tarde. Meu nome de nascimento é Tânia. Os meus nomes, Voitá Tapiju Avaluz, são os nomes que eu recebi em batismos indígenas, né? E o último Avaluz é de uma linhagem mais estelar. E atualmente eu sou enfermeira de formação e atualmente enfermeira de alma, desde que o xamanismo entrou na minha vida, né? Eu entendi o porquê que a minha vida foi encaminhada para ser enfermeira, para poder atuar como enfermeira de alma, atualmente. Já atualmente de uns 20 anos para cá. Tá bom, então, me diz uma coisa. Você prefere que nós te chamemos de Tânia ou Voitá? O que você prefere agora para a gente continuar a nossa conversa? Pode chamar de Voitá. Pode, Voitá. Ok, muito obrigado pela sua apresentação. Me conta assim, como é que foi esse começo? Porque você disse que foi chamada. Como é que isso aconteceu para você estar onde você está e fazer o que você faz hoje? Eu sempre falo que o chamado espiritual ele vem por amor ou por dor. No meu caso, foi por dor. Eu tive um problema de saúde e onde eu não queria passar por um tratamento cirúrgico convencional, que eu tinha certeza que a minha cura seria de uma outra maneira. E assim foi eu ouvir falar de xamanismo. E uma amiga que levou essa história do xamanismo, eu só perguntei para ela o que era o xamanismo. E ela colocou, é medicina indígena. E aquilo bateu no meu coração de uma forma tão profunda que eu falei, é por aqui a minha cura. É por aqui a minha cura. E assim foi que eu fui atrás dos indígenas para conhecer esse tratamento. E o tratamento que eu recebi primeiro foi da etnia Catuquinas, do Acre. Né? Recebi vários tratamentos lá de pagelanças, das medicinas da floresta, do cambô, de vários tratamentos. E hoje estou aqui, saudável, né? Com um problema que eu tinha que os cirurgiões falavam que eu não ia mais andar, e eu estou perfeitamente aqui. E aí veio esse chamado, né? Se eu tive essa oportunidade, né, de conhecer isso e receber essa bênção, né, dessa medicina, porque eu não levar às outras pessoas. E assim foi, o meu primeiro nome Voitá, eu fui batizada pela etnia Catuquinas, lá do Acre, onde eles me iniciaram depois nas medicinas da floresta. Voltei para São Paulo e aí comecei a praticar, né, a medicina da floresta. Lógico que usando todo o meu conhecimento, sempre amparada pelo meu conhecimento de enfermagem, né? Tenho esse conhecimento que traz segurança, né, do que eu estou fazendo. Foi isso. Tá. Se você pudesse explicar para a gente, eu sei certamente é bem complexo explicar de forma integral o que é o xamanismo. Mas como é que você explicaria para a gente, para pessoas que de repente não têm um conhecimento mais profundo sobre essa questão? Sim, o xamanismo não está ligado a nenhum tipo de religião, né? Xamanismo é um modo de vida, onde a gente vive com as energias, em total integração com as energias da natureza.
da natureza. É saber utilizar as energias da natureza em prol de nós ou de outras pessoas. É saber respeitar todas as energias disponíveis, respeitar todos os seres vivos, né? E todos os seres vivos vão desde o reino mineral, vegetal e animal e hominal. Então, o xamanismo é um modo de vida natural. Puxa vida, eu entendi, até entendi. Mas, Voitá, diz uma coisa assim, o xamanismo, ele adota vários rituais, tem muitos rituais, não é? E nós temos um povo originário bem diversos, pessoas que, povo originário da região do sul, do centro-oeste, do oeste, do norte, do nordeste. Então, nós temos esse povo originário brasileiro bem distribuído, de uma forma bem ampla. Sim. Como é que você vê a conexão dos rituais de povos que viviam muita distância entre eles? E o que eu tenho visto, assim, a minha experiência, é de que parece que existe uma consonância, parece que há uma replicação, uma unificação de muitos rituais. Sim. Existem as diferenças, a gente sabe que formas, de repente, de se organizar em alguns processos ritualísticos, mas parece que há uma conexão. O que você pode falar sobre isso? Sobre essa conexão? Como é que você vê isso? Eu vejo que os povos originários, todos, eles têm o que é comum a todos, né? Que tem a ver com eles mesmo, é a floresta, a mata, a natureza. Todos eles sabem que as forças com que eles devem lidar estão na natureza. O respeito a isso tudo. Então, isso é comum em todas as etnias, desde o Rio Grande do Sul até o Rio Grande do Norte. Aí, os trabalhos, os rituais, cada um tem uma maneira, às vezes, de conduzir, né? Até pela própria língua, né? Pela própria língua, que a língua são muitas línguas, né? São muitas línguas faladas, mas os que praticam, que falam medicinas da floresta, aqui no Brasil, basicamente, falaram um pouco de ayahuasca, que é a medicina mais conhecida, né? Originária do norte, né? Da floresta amazônica. E ela sendo conduzida de maneiras diferentes em cada etnia, porém, a medicina é a mesma, o propósito da medicina é a mesma, que o propósito da medicina ayahuasca é levar ao autoconhecimento. Todo o nosso trabalho é em busca do autoconhecimento. Entendi. Agora, assim, eu fico muito curioso em saber de você, porque, assim, pelo que me consta, você tem quantos anos nesse movimento de natureza? 20 anos. 20 anos. Com certeza você já viveu experiências incríveis, né? Uhum. Adotando esse modo de vida, essa forma de se conectar com o próprio ser humano. Aí eu fico me perguntando, a gente vê pessoas que não são necessariamente oriundos desse povo originário, entrando nesse movimento. Então, eu vejo pessoas ensinando práticas ritualísticas que não necessariamente é da sua origem, é da sua existência. Sim. Eu vejo pessoas oferecendo trabalhos dentro desse campo sem necessariamente ter uma ligação muito forte com esse contexto. Você vê nisso algum problema ou alguma diferença no método, nos resultados, na ritualística? Ou você acha que é possível? Por exemplo, eu nunca tive contato muito grande e assim, eu sou cientista, sou um pouco hard. Uhum. Então, eu tenho minhas limitações para aceitar determinadas coisas que são muito, fora do conjunto de explicações dentro de um método científico. Sim. Então, mas eu entendo que o ser humano, ele necessita dessas crenças, as crenças o organizam, não só as crenças, a gente pode pensar o ser humano sob uma ótica de 6 dimensões, né? Sim. A crença, que é crença de forma geral, os afetos, né? O seu poder de relacionamento social, a sua imaginação, o seu conteúdo cognitivo e o seu corpo.
Uhum. Então, o que eu vejo nesse movimento, entre aspas, vamos dizer assim, de conexão com a natureza, como o xamanismo, é que me parece que o xamanismo ele faz a conexão com tudo isso. Com tudo. Então, todas essas 6 dimensões são conteúdos de pertencimento desse modo de viver a vida, através do xamanismo. Então, eu te pergunto, mesmo que eu não seja uma pessoa dentro desse contexto, eu não sei se é o termo correto, mas eu posso, com treino, com aprendizagem, com envolvimento, eu posso me tornar, entre aspas, tá? Me corrija se eu estiver errado, um xamã? O que é um xamã? Quem vai dizer se você é um xamã ou não vai ser a sua vida diária que você vai conseguir, né, desenvolver trabalho com outras pessoas. E, normalmente, o xamã, ele não se intitula xamã, né? As pessoas que o acompanham, que estão no trabalho com ele, é que o identificam como xamã. Veem nele um xamã. Veem nele um xamã. Na sua pergunta anterior, é possível por um treino? Eu acho que tudo é aprendizado. E aprender no xamanismo é praticar. Não tenho... Eu posso oferecer várias teorias, vários livros para ler, e é importante essa leitura, porém, tudo nele é vivência. É vivência. Até pouco tempo atrás, uma pessoa perguntou, eu queria trabalhar com ayahuasca, você me ensina? Eu falo assim, ok, eu ensino. Você vai ter que tomar bastante ayahuasca durante muito tempo para você entender o que é essa medicina, o que é ela, como você pode ajudar as outras pessoas, como você pode conduzir um trabalho. Voltando um pouquinho aqui no que é isso tudo, né? Eu sigo sempre a linha que a saúde, dentro da enfermagem, dentro da medicina tradicional, né? Que não é tradicional, o nome tradicional é originário, é medicina convencional, né? Que saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual. Isso é uma definição pela OMS, Organização Mundial de Saúde. Certo. E o que a gente vê é que os povos originários nunca estiveram separados da espiritualidade. Para eles, faz parte do dia a dia, né? E nós que não somos, né, indígenas, nos afastamos completamente da espiritualidade. E então, o xamanismo, eu vejo que ele traz esse conhecimento, essa reconexão com a espiritualidade. Proporciona essa reconexão onde a pessoa entende que ela é um ser integral também com a espiritualidade. Entendi. Olha, eu vou dizer para você, eu confesso para você, que eu sempre fui muito curioso, né, em compreender em essência como o ser humano funciona. Né? Por que nós agimos como agimos, somos como somos. E as regras sociais, para mim, nunca me responderam de uma certa forma com profundidade isso. Mas conhecendo o ser humano sob a sua ótica de respeitar as tradições, de compreender que existe todo um aprendizado, quando a gente fala nos anciãos, quando a gente fala nas pessoas mais idosas, aquelas que trazem alguma informação a mais, pela própria experiência, porque outro dia eu escutei alguém falar assim, a idade não traz maturidade. E eu fiquei pensando, essa representação de maturidade de sapiência, de sabedoria, pode ser que uma questão cronológica realmente não traga. Mas quando a gente lança o olhar para o povo originário, sim. Por quê? Porque a vida desse povo é traduzida pelo contato com a natureza, por ter que retirar da natureza todos os elementos que eles precisam para ter um bem-estar com relação à sua saúde, sim, com relação à conexão com aquilo, eles eventualmente possam não entender como funciona no primeiro momento, com o sobrenatural, com aquilo que não se vê. E nós temos uma dificuldade, nós seres humanos, que não estamos diretamente conectados com o povo originário, nós temos uma dificuldade de entender, tanto é que a gente acaba, porque é uma necessidade humana, a gente acaba criando tantas
hipóteses, né? E aí a gente estrutura isso em várias religiões. Mas eu vejo que o xamanismo ele não é uma religião. Não. É uma forma de compreender o mundo que o povo originário, através de milhões de anos de existência, foi traduzindo isso e transportando, né, de uma geração para outra geração. Então, quando a gente fala de pessoas mais velhas, nesse campo, eu vejo que isso realmente pode representar uma experiência, uma sapiência maravilhosa. Sim, né? sim. E eu vou até, antes de você entrar nesse tema, eu vou fazer um corte para parabenizar os avós. Hoje Sim, é o dia dos avós. dos avós. Dos avós. Né? Isso. Hoje é o dia dos avós. Sim. Que é algo, vamos dizer assim, supremo. O pai elevado, os pais, né, elevados a uma 10ª infinita potência, que jamais vai dar para se comparar. Sim. Como um pai deve ser, deve agir, como um pai representa e o que representa um avô, uma avó para os netos, né? Sim. Então eu quero fazer essa homenagem aos avós de uma forma geral e pedir para que você então fale um pouquinho dessa minha forma de enxergar e de ter essa curiosidade em relação a isso. Sim, dentro de todas as aldeias que eu conheci até hoje, os anciões e anciãs e as crianças são as que têm maior respeito. As crianças porque são o futuro, e as anciãs e anciões porque traz a sabedoria, traz a história, principalmente dos povos originários que não têm uma história escrita, né? Por muito tempo a história é só contada, né? Então é de grande respeito que se deve ter a toda essa sabedoria que foi vivenciada pela pessoa ou que foi recebida também pelos seus avós passados. Que legal. Nós temos aqui algumas pessoas que estão em contato conosco. A Larissa. Oi, Larissa. Oi, irmã. Obrigado. Olha, estamos aqui nesse movimento e você que tem uma experiência, uma conexão bem forte, né, com tudo que a gente está falando aqui. Obrigado pelo seu carinho de estar participando com a gente. A Marina Machado também. A Marina Machado, ela traz aqui falando que o xamanismo e aí mencionando você, da sua experiência. Obrigado, Marina. O Ivo também entra aqui, cumprimentando a todos, né, falando que é interessante e agradecendo e dando os parabéns pelo trabalho. E olha só, a Kátia Fernandes. Não, desculpa, é Kátia Fernanda. Olha só, quanta gente maravilhosa se conectando conosco aqui, né? Então, aí eu quero fazer uma pergunta para você, tá? Então, a gente vê que tem vários rituais diferentes, né? Nós temos a ayahuasca, cambô, nós temos também, que a gente vinha comentando no carro recentemente, que você, com esse movimento, é bem requisitada. São vários, né? Vários rituais para fazer essas conexões e ajudar o ser humano, não só... Isso é que é legal, né? Que todo esse conhecimento transcendeu para alcançar as pessoas que não necessariamente têm uma ligação direta, né, com o povo originário, ou que sejam descendentes desse povo originário. Mas permite que todas as pessoas que tenham interesse em buscar o autoconhecimento, em procurar entender como ele funciona, ou que, de repente, ele pode esperar dele mesmo, ou como ele pode mudar a visão dele de mundo, estão procurando essa medicina, estão tentando se conectar com a medicina da floresta através desses processos ritualísticos. Né? Você pode falar um pouquinho desses vários processos e basicamente, como cada um deles funciona? Posso sim. Antes eu queria falar que muitas pessoas buscam, né, o conhecimento das medicinas, dos rituais, das vivências, para o autoconhecimento ou para uma cura. E muitas, né, assim como nós todos brasileiros, né, temos uma ancestralidade, né, indígena. E, infelizmente, né,
Muitas pessoas não têm esse conhecimento, sabe? Às vezes contar, minha bisavó, minha tataravó era indígena e não sabe nem de que etnia que é, nem nada, isso se perdeu, a informação se perdeu. Porém, a pessoa, quando ela busca isso, essa reconexão, né, vem muito forte para a pessoa. Porque, como o trabalho é todo espiritual, né? O trabalho é físico aqui, porém ele é todo apoiado no espiritual. A ancestralidade toda é convidada a participar e amparar o trabalho. E muitas vezes ela é amparada pelo seu ancestral. Pelo seu ancestral. Isso vivido várias vezes. Coisas que eu vejo e às vezes que eu não vejo e a pessoa relata. A minha avó estava aqui. Entendi. Né? Então, falar um pouco dos trabalhos, assim, a medicina da floresta, né, que eu falo especificamente mais da ayahuasca, né? A ayahuasca é uma medicina maravilhosa que traz o autoconhecimento e ela é para todos, porém nem todos são para a ayahuasca, porque ela é um ampliador de consciência e às vezes as pessoas têm medo. Existem algumas contraindicações também. Né? É bom falar sobre isso. Contraindicações. Pessoas que têm algum distúrbio psiquiátrico ou fazem uso de algum medicamento psicotrópico, antidepressivos, não devem fazer uso dessa medicina. Isso é importante pontuar. Não devem fazer uso dessa Até medicina. Porque a gente está falando, está tentando mostrar esse panorama que é esse trabalho de conexão com o povo originário, dos seus rituais e como é que isso funciona. Mas a gente não está aqui indicando que as pessoas façam. Não. Cada um tem que encontrar o que quer da sua vida, sim. sem que nós tenhamos que estar aqui dizendo que eles precisam não fazer. Sim. As pessoas vão encontrar o seu momento e, se for o caso, é importante essa observação que você falou. Sim. Em lugares seguros, né? Seguros, existe toda uma entrevista antes, porque a pessoa busca aquilo, né? Porque também eu não estou atrás de pessoas que vão ver se aquilo dá barato, né? Que tem muita gente que pensa, isso deixa mó doidão, dá barato. Não é por aí, né? E pessoas que têm essa contraindicação. E para isso também a gente tem as outras vivências, né? Tem vivências onde eu posso conduzir a pessoa a sanar várias dificuldades na vida dela, e trazer a vários entendimentos sem que ela precise ingerir ayahuasca, nem rapé, nenhum tipo de medicina. E para isso a gente tem os instrumentos, né? Os instrumentos de poder. Quer que eu fale deles agora? Por favor. Agora eu vou só fazer um corte, porque a Kátia Fernanda, ela perguntou assim, para que serve o xamanismo? O xamanismo é um modo de vida onde você vai se reintegrar, você ser, né? Você ser com a natureza, trazer o simplificado para a sua vida, o fácil à natureza, fazer você observar e entender, né, o fogo, entender a água, entender o vento, entender que a natureza está em constante conversa com a gente, está em constante conversa. E isso traz você se sentir parte de tudo, porque nós fazemos parte de tudo. A natureza, a árvore, o vento, a terra, o fogo, a água, o ar, a chuva, o trovão, as estrelas, e nós fazemos parte, nós não somos acima de nada disso, nós fazemos parte desse todo. Então, é entender e se integrar a esse todo. Entendi. Então, assim, simbolicamente falando, nós não somos mais nem somos menos. Não, de jeito nenhum. Nós somos tanto quanto, né? Tanto quanto. Puxa, que legal, que legal. Tanto quanto. Gostei dessa observação sua. E, olha, quero agradecer a Kátia, porque foi a Kátia que fez essa provocação para você trazer e a gente poder fazer essa abordagem sobre essa ótica. Achei interessante. Mas fala um pouquinho dos instrumentos que você trouxe, como é que esses instrumentos se integram nos rituais, né? Se você puder mostrar um pouquinho, vai ser legal. As pessoas gostam de ver esse movimento, né? De sentir,
Porque é tudo conexão com a natureza, né? Sim. Isso é maravilhoso. Por favor. Sempre faz parte, né, do acompanhamento de qualquer trabalho, né? Para quem lida com xamanismo, é ter o maracá, é ter um tambor e ter o seu cachimbo, porque são instrumentos que a gente chama de instrumentos de poder, que lhe traz o seu poder, a sua força, que você já lida com ela, já conhece. Então, ela ampara a esse poder, né? E são instrumentos que você consegue conduzir a pessoa a também encontrar esse poder dela, ele conhecer também esse poder dela. Então, eu trouxe aqui alguns maracás para vocês conhecerem, alguns apenas, porque o maracá é um instrumento que ele é bastante conduzido pelos indígenas, principalmente o pessoal do Alagoas, o pessoal Cariri Chocó. Eles conduzem trabalhos apenas com o maracá. E conduzem a pessoa a muitas vivências e muitos entendimentos e curas, então, por sua vez, né? Então, esse maracá, por exemplo, é um maracá do Acre, que eu recebi agora de presente. Esse outro maracá que eu trouxe, que é o maracá mais da linha Tupi-Guarani, aqui dos Guaranis, que a gente tem mais na nossa região, aqui no litoral sul. Sim. Que é um maracá que tem um som mais tranquilo, onde a gente pode usar mais para crianças, ou em situações onde você não tem que despertar demais a pessoa, só tem que conduzir. Então, ele tem um sonzinho um pouco mais leve. Uma curiosidade dos maracás, né? Esse aqui é outro. Tudo depende de que material ele é. Esse aqui, por exemplo, ele é de cabaça. Esse outro aqui é de coco. É de coco. E esse aqui é do trançado que os guaranis usam muito, da mata. Que legal. Mata. Primeiro que, esteticamente, são peças incríveis, lindos, né? São lindos. E, então, o maracá é um instrumento que traz e leva o entendimento e cura a muitas pessoas. Aí eu trouxe aqui o tambor, que o tambor também é da linha dos povos originários, porém não é muito comum, não é da nossa linha do Brasil. Certo, entendi. Né? Mas foi adaptado, né? Sim. Foi adaptado. Porque ele está nas Américas, né? Está nas de uma Américas, certa forma. Né? Está nas Américas. No Brasil não se utilizava muito. Então, também tem vários tipos de tambores, né? Tanto é que os nomes deles são Cherokee, Lakota, Pueblo. Sim. Né? Da América do Norte, né? São povos originários da América do Norte. Exatamente. Mas hoje em dia eles utilizam bastante aqui, nós utilizamos bastante, né? Então o tambor, ele toca o coração, ele representa o coração da Mãe Terra. Então ele leva você a se reconectar com a Mãe Terra, né? Então é o som do coração da Mãe Terra. Esse é uma representação do coração da Mãe Terra. E esse é o início para a gente falar, né? A pessoa tem que se reconectar e entender que ela faz parte desse todo. Não? Então, pelo tambor, pelo toque de tambor, você conduz vivências onde a pessoa vai fazer toda a sua vivência espiritual e trazer um conhecimento espiritual que ela precisa. Toda amparada sempre pela egrégora espiritual que se invoca nos trabalhos. Né? Todos nós temos, né? Eu tenho a egrégora do espaço onde eu atuo e cada um, né? Todos nós temos o nosso amparo espiritual. Tem gente que chama de anjo da guarda, tem gente que chama de guardião, tem gente que chama de mentor. Entendi. Né? Todos temos, né? Então ele também faz parte desse auxílio que leva ao conhecimento. Esse outro instrumento eu trouxe porque é um instrumento muito bonito e que conduz também muito. Esse aqui é o pau de chuva. É o pau de chuva.
ele representa o barulho da água. Então, são instrumentos que utilizo para ajudar a pessoa a criar a sua imaginação. Porque o povo originário vive diariamente com esses elementos da natureza, né? Você falar para um indígena, imagina que você está lá numa cachoeira, ele só fecha o olho e já está na cachoeira, né? Mas para quem não é indígena, às vezes tem muita dificuldade de desbloquear a mente de todo o seu dia a dia, de todas as suas problemáticas, para entrar numa condução de uma jornada xamânica, por exemplo. Então, os instrumentos ajudam, né, a conduzir a água, né? Se eu quero imaginar que ele está lá numa cachoeira, eu ponho esse som. Ao mesmo tempo, a própria água ajuda a levar os pensamentos, ajuda a limpar. E aí temos também o cachimbo, né? Esse cachimbo também é o cachimbo sagrado. Esse aqui é chamado de petinguá, porque é da linhagem Guarani. Também os cachimbos, você olhando o cachimbo, você já sabe de que etnia que é. Cada etnia tem o seu formato, o seu uso, que madeira que usa. Esse aqui é a petinguá, que é o que os Guarani chamam um cachimbo sagrado. Entendi. São instrumentos incríveis, né? O cachimbo é um instrumento diário, né? De uso diário de quem trabalha com as medicinas da floresta. Ao invés de eu sentar, eu posso sentar, colocar uma música, um mantra e ficar meditando. Assim também como eu posso cachimbar, né? Fumar o meu cachimbo e estar em meditação, estar em oração, estar em entendimento comigo. Entendi. Eu posso também estar fumando o cachimbo e enviando, né? Mensagens, né? Através da fumaça, mensagens para algumas pessoas, curam, bem-estar. Entendi. Olha só que interessante. Outro dia, nós tivemos a oportunidade, conduzidos por você, de visitar uma aldeia, né? Sim. E aí, num determinado momento, você falou para mim assim, eu perguntei quem é a pessoa aqui, né, que está aqui, vamos dizer assim, que é uma orientadora da tribo e tal. Aí você apontou uma pessoa e falou, é aquela, mas agora, eu lembro que você falou assim, mas agora ela está cachimbando. Sim. Tipo assim, ela está no momento que é um momento especial ali. Sim, né? sim. Então, sim. seria como, trazendo um pouquinho para uma outra visão, como se eu tivesse ali numa postura de meditação, no yoga ou qualquer coisa. Então, seria esse momento. Não, agora ele está no momento de meditação. Então, sim. Só que assim, não é só aquela meditação, mas é algo muito mais forte, porque sim. A gente pode traduzir que são vários momentos. É um momento de meditação, um momento de oração, um momento de emissão de boas energias, é um momento de conexão dela com tudo que está à sua volta aí, vamos dizer assim, direcionando, inclusive, esse bem-estar para outras pessoas distantes dela, né? Isso. Puxa vida, isso. Que legal. O que a gente, isso que eu falei para você, ela está ali na hora, não pode, não interrompa, né? Porque assim, nós temos muito respeito aos instrumentos, né? É muito comum nas aldeias as pessoas chegarem lá e falam, eu quero um maracá, e compram um maracá, né? E sai tocando em qualquer lugar, ok. É um artesanato para eles. Entendi. Só que um maracá não é um artesanato. Assim como um arco e flecha não é um artesanato. Um brinco não é um artesanato, não é um adorno, né? Todos eles são chamados de artesanato porque foi como o homem não indígena os intitulou e ficou. Porém, são todos instrumentos, né? Instrumentos e utensílios, né? Para uma cura, para um bem-estar. São ritualísticos, né? São. Ou até para expressão. Até para expressão, né? Por que usa esse colar? Por que usa o brinco?
Que penas são essas? Que animal que se doou aqui para essa pena? Já que você provocou, hein, eu vou... Olha lá. Fala, então, dos seus, o que eles representam aqui. Conta um pouco da história, Tá bem, né? tá bem. Você vai falando e a gente vai pescando Tá aqui. bom. Depois, eu vou fazer aqui uma pergunta para você que foi Vamos lá. colocado por algumas pessoas. Mas fala um pouco Tá, do que você rapidinho. tem aí. Tá, Fala um esse pouquinho. daqui é um trançado, né, que é dos Catuquinas, do Acre, né, que muita gente até questiona, fala, nossa, mas os indígenas usam miçanga, né, usam miçanga. Assim, são adaptações que o povo teve que criar para poder desenvolver e trazer essa beleza que eles fazem, o porquê daquilo, né? Então, esse é um artesanato, é duas catuquinas, e esse daqui é um colar, né, dos guaranis da aldeia de Peruíbe, onde eu fui batizada como Tapeju. É um colar de reconhecimento, de proteção. Sabe quando você batiza um bebê ganha às vezes lá um crucifixo da mãe, ou ganha uma medalhinha, uma pulseirinha, né, que faz parte dele, é a mesma coisa para eles, né? Você recebe o seu presente, reconhecer, né, o seu nome sagrado, porque Voitá, Tapeju, Avaluz é um nome sagrado, é nomes sagrados que eu recebi para que eu possa desenvolver o trabalho. Isso me traz muita honra, né? Puxa vida, Muita eu fico honra. imaginando, né, essa representação importante que tem esse nome. Sim. Né, que às vezes as pessoas que são batizadas, as pessoas não indígenas ou que, não sei lá qual é a denominação, mas quando você recebe um nome e você não gosta do nome, é incrível. E como é que foi escolhido esse nome? Conta, é possível? Como é que é isso? Porque assim, o pai saiu para batizar e a mãe falou assim, olha, o nome do nosso bebê que nasceu é tal. E o pai chega lá, às vezes muda de nome e tal. Você receber esse nome, como é que isso aconteceu? Fala um pouquinho disso. Falo sim, rapidinho. O primeiro que é o Voitá, que foi o primeiro nome que eu recebi lá dos Catuquinas do Acre. Eu fui batizada pelo pajé, lá por um dos pajés, são vários pajés, né? É o Costê, que ainda está vivo. E assim, ele fala muito pouco português. A língua que se fala nos Catuquinas é a língua pano. Então, eu só solicitei que ele me batizasse, ele me levou até a água, né? Até um lugar que tinha água, um riacho, para receber esse nome. E na hora vem para ele o nome. Foi até engraçado, porque foi difícil para ele falar Voitá, né? Foi difícil para ele falar Voitá. E até hoje eu não sei o que quer dizer Voitá. Olha só que interessante. Já pesquisei e não sei. E recebi, mas você com muito amor. não pensou em estar de volta com ele sim. perguntar? Que o Costê hoje ele está bem afastado. Ele está numa das aldeias que fica lá para cima do Rio Gregório, lá pro alto, fica bem difícil. Afastado. Entendi. Bem afastado. E o Tapeju, né, que quer dizer caminho sagrado, que foi recebido pela aldeia Tabaçu, de Peruíbe, né? Os guaranis, eles sonham com o nome da pessoa. Então, o batizado pode acontecer de uma criança que acabou de nascer, se foi sonhado o nome pelo pai, pela mãe, pela avó, ou adulta, né? Recebe o seu nome normal, o nome em português, lá como foi meu, Tânia, né? Mas alguém sonhou o nome sagrado da pessoa. Então, eu fui convidada para esse batismo que ia acontecer e recebi esse nome, Tapeju. Entendi. Tapeju, caminho sagrado. E o Avaluz é um nome que eu recebi dos estelares. Aí já é uma outra linhagem, né? Sim, Xamanismo estelar. Xamanismo estelar. Num trabalho de meditação, de guiança, esse nome veio para mim direto, assim. Não veio alguém que falou. Entendi. Veio para mim. Entendi. Você adotou. Sim. Você adotou, usa, é o teu nome, com muito orgulho. Sim. E assim, não me há dúvida nenhuma quando alguém fala, será que você não viajou? Quando alguém falou seu nome, você que criou isso na sua cabeça? Sim. Eu digo que no xamanismo a gente não deve duvidar de nada, não existe
esse negócio de imaginação. Você tem que usar a sua imaginação e tudo o que você vê e ouve faz parte da realidade, talvez em outra dimensão, que a gente não está acostumado. Entendi. É uma visão bem interessante mesmo. Deixa eu só pegar aqui a Neuza. Oi, Neuza, legal que você está com a gente aqui. Eu estou vendo aqui o contato da Neuza aqui. Deixa eu ver. Ela falou que Voitá diz: o xamanismo busca elevar a consciência e alcançar equilíbrio. Então, observando a natureza, né, e os 4 elementos, é possível se abrir para o aprendizado de quem somos. Então, ela sintetizou, né? Então, que é realmente... Porque se a gente parar para pensar, e depois eu vou pegar da Cecília aqui, a Cecília Cravo, ela pergunta, teria como estudar mais o xamanismo nos moldes científicos? Porque, assim, você tem uma formação em enfermagem, então você sabe que quando se estuda enfermagem, se estuda e se desenvolve habilidades de conhecer através dos processos de evidência. Usa-se metodologia científica, né? Estabelecer hipóteses, as perguntas, criar sistemas de avaliação, de provas, grupos controles, aquele mecanismo científico. O xamanismo, você acredita que seja possível estudar o xamanismo sob uma ótica científica? Algumas situações, sim. Até existem já algumas pesquisas nessa área, né? Principalmente da medicina ayahuasca, alguns grupos de São Paulo, até grupos sérios, que fazem essa pesquisa no uso de problemas psiquiátricos, né? Para depressão. Sim, eu já li que tem vários artigos já falando da ayahuasca sob essa ótica científica mesmo. Assim como o Cambô, também já existem algumas pesquisas. Porém, a única coisa que eu vejo de difícil de um trabalho científico mostrar, e não tem como, é o lado espiritual. Não tem como. Isso vai ser sempre um mistério para a ciência, né? A gente pode ver de várias formas isso. Exatamente. Então, quando eu vou até puxar esse gancho, aproveitar o teu gancho aí, quando eu estava fazendo uma especialização em neurociência e psicologia aplicada, eu desenvolvi e apresentei um trabalho que tem um trabalho científico, um estudo muito legal, falando de médiuns que são médiuns que escrevem, né? Que trabalham nessa ótica. E foi feito um trabalho científico para entender como é que isso funciona. Foi muito legal. E é um trabalho científico, com uma ótica científica. Só que eles não fizeram nenhuma conexão sobre questão espiritual. O que eles colocaram? Um processo dissociativo. Como que o ser humano consegue entrar em determinado movimento dissociativo cognitivo, cerebral mesmo. E essas pessoas experimentadas, elas passaram por sistemas de equipamentos radiológicos para que... de fMRI, né? Que é para olhar o cérebro funcionando, o que ativa, o que não ativa. Então, eram médios com vários níveis de experiência. Uns com 40 anos fazendo isso, outros menos experientes com 20 anos fazendo isso. E foi incrível. O resultado disso é maravilhoso. Eu tenho esse artigo, se um dia você quiser, eu posso passar para você. São frequências, né? Frequências vibratórias, né? Frequências vibratórias. E hoje em dia a física quântica, a medicina quântica já tem bastante andado sobre isso, né? Até a própria medicina, né? Hoje em dia já aceita, né, a espiritualidade como algo que deve se levar sempre em conta num tratamento, né? Como lidar com a fé da pessoa, né? Como lidar com o que ela acredita, o que ela se propõe, o que ela abre, né, para melhorar uma condição física, né? Então, hoje é o que eu falo, hoje em dia, né, não tem como a gente separar. Saúde é um bem-estar físico, mental, emocional e espiritual, não tem como. Senão você vai só até uma parte,
né? Vai só até uma parte. É aquilo que a gente falou, que eu observei no começo, né, da nossa conversa, daquelas 6 dimensões. Então, para entender o ser humano, se você compreende que existem 6 dimensões latentes no ser humano, que são as questões das crenças, né? A crença, os afetos, as relações sociais, o processo imaginativo, o cognitivo e o corpo, o fisiológico, biológico, orgânico. Se você pega o ser humano e olha aqui, e ela tem essas 6 dimensões, se você tirar uma dessas dimensões, que humano você está falando? E se você tirar crenças, então... Exatamente. Acabou. Você não está mais falando de humano. Não está mais falando de humano. Não está mais falando de humano. Então, quando você trata o ser humano, você tem que levar em consideração que ele é composto, numa ótica assim, bem simplista, ele é composto por essas 6, no mínimo, por essas 6 dimensões. E as crenças, elas são um ponto de partida. Sim. Então, no xamanismo, a gente, como eu falei, não é uma religião, né? É um modo de vida. Não há nenhum empecilho, nenhuma contraindicação para nenhum tipo de religião, porque a pessoa pode ser da Umbanda, pode ser do Candomblé, pode ser budista, pode ser católico, pode ser evangélica, porque é a crença dela, é o que ela acredita, ao que ela está aberto, E todas elas estão ligadas à natureza. A natureza, todas essas religiões, né, estão ligadas à natureza também. Então, o xamanismo, existe um respeito muito grande a todas elas, porque é a crença da pessoa. Eu não posso chegar para uma pessoa que busque um tratamento e a pessoa é da linha da Umbanda, do Candomblé, e que eu não tenho esse conhecimento e falo, a partir de agora você esquece isso que você acredita, porque não é isso. Entendi. É isso aqui, ó. Sendo que é a mesma coisa. Religião quer dizer, vem da palavra religare, né? Se religar ao seu ser, ao seu dom, ao seu propósito de vida. E a tudo que está à sua volta, né? É se religar, né? Se religar, eu falo, religar à natureza mesmo, né? Então, é tão bonito quando a pessoa, durante um trabalho, durante um processo, consegue me dizer, nossa, eu olhei a árvore e eu vi a vida da árvore. Nossa, eu senti que ela está viva. E ela olhava para mim e me trazia um bem-estar, ou então eu ouvi o vento. E são oportunidades que a pessoa tem no dia a dia, porém ela não está associada mais a isso. Então, o xamanismo o que faz é trazer a pessoa novamente a isso, se religar à natureza. Os povos originários vivem isso dia a dia, para eles é muito comum, né? Eles eles são os guardiões da floresta, como eles falam, né? Eles são os guardiões da floresta. E para eles aquilo faz parte do dia a dia. Assim como nós no dia a dia, tomar um café e trabalhar, faz parte do dia a dia deles estar contemplando o fogo, ouvindo ensinamentos do fogo, né? Observar o céu, as nuvens, o movimento que elas estão fazendo, os pássaros, como os pássaros cantam, o que eles estão querendo dizer. Todos eles aprendem por isso, por observação. Observar a natureza. Observar e sentir, né? Observar. Se permitir sentir. Se permitir sentir. Olha só que incrível. Se permitir sentir. Então, eu vou até chamar aqui a fazer uma observação em relação a isso, essa questão da crença, né? O quanto isso é importante nesses processos. Mas antes eu vou chamar... Oi, Inês. A Inês Bari está ali, olha. Ela disse que está no médico. Estou entregando você, Inês. Você deve estar aí no médico realmente buscando alguma melhora dentro do que é possível, né? Certamente. Mas ela está ligada na gente, olha lá. Veja só que maravilha. E a Inês é incrível, é uma escritora maravilhosa. Sim. Né? Inclusive, ela produz músicas, tem músicas lançadas recentemente, e ela vai estar com a gente em breve aqui, né, Inês? Que bom, a Neuza também coloca, Voitar, qual o melhor período do dia para essa conexão com a natureza? Existe isso de ter um momento certo? Eu não sei, eu estou aqui de curioso, minha área é ciência, né?
mas eu sei que a crença é extremamente importante. E depois que você responder, eu vou fazer um comentário de um momento que nós tivemos juntos, que eu tive uma experiência incrível com Sim. você, e eu Sim. vou falar um pouquinho disso, até onde eu consigo falar, posso falar. Mas me diz, existe um momento, um dia, o que você acha? O que você fala sobre isso? Eu acho que isso é muito individual, né? É muito individual. Porém, eu acho que sempre ao amanhecer, né? Que é uma oportunidade de um novo dia, né? A cada dia nós temos uma oportunidade, uma nova oportunidade, né? De se entender, se conhecer, se melhorar. E ao pôr do sol, que é o final do dia, né? São 2 momentos que, para mim, são muito especiais. Certo. Né? Receber a energia do que a gente chama do avô sol, no xamanismo, o sol é o avô, receber a energia do avô sol, que vai nos trazer a força para o dia, né? o movimento para o dia, e o pôr do sol para você fazer uma avaliação até do seu dia. Legal, né? Então, legal. mas é uma boa sugestão, é uma boa né? sugestão. E com boa justificativa, Sim, né? Quando você sim. desperta, quando você reafirma a vida em você, Sim. né? Que você Sim. estava descansando, dormindo, e de repente você acorda, significa dizer, eu estou aqui, Sim. né? Estou vivo, estou pronto para continuar, então é um excelente momento para essa Sim. conexão. E depois de todo aquele movimento diário, trabalho, a lida com as coisas, no final da tarde, quando o sol está se pondo, e você se prepara para se recolher, se reenergizar. Sim. Então, é um momento interessante para essa conexão. É um momento importante também do final do dia, né, da tarde, que a avó Lua, né? A avó Lua que Olha vem para trazer, né, os ensinamentos dela, né? A noite traz para a gente, né, mais introspecção, menos movimento, né? Então proporciona, são bons momentos, um bom horário para uma meditação também. Legal. Né? Mas é muito individual isso. Tem pessoas que gostam do meio-dia, tem pessoas que gostam às 6 horas da manhã. É uma coisa muito individual, cada um sabe o seu horário, né? O seu momento, né? O seu momento, né? Que legal. E assim, a gente, cientificamente, já está comprovado que nós temos um fluxo, né? A gente chama de ciclo circadiano. É um período de 24 horas. Então, nós temos organicamente alterações em razão desse movimento do dia. Exatamente. Então, nós temos alteração de temperatura, nós temos a produção ou a redução de produção de determinados hormônios. Né? Tudo isso é um movimento orgânico, físico, fisiológico, que demonstra que o dia ele acontece organicamente para você. Sim. De uma forma bem específica. Sim. Bem, vamos dizer assim, estruturada, organizada. Sim. Então, quando você fala com essa conexão e você observa esses momentos, então pode ser bem interessante. Sim. Você entender isso e fazer essa conexão, porque a ciência já mostrou que isso é real. É, né? Real. Esse ciclo, real. Esse movimento é real. É real. Né? É a mesma coisa que tranquilo você fazer uma refeição, um exemplo, uma feijoada ao meio-dia. Agora, o seu organismo está preparado para isso, você ainda tem horas de atividade, todo o corpo físico está preparado para isso. Você comer uma feijoada às 4 horas da manhã, talvez você não vai ter uma noite tão tranquila, porque o ritmo, né? O ritmo do dia e da noite são muito diferentes. Fisicamente, como você falou. Biologicamente, está cientificamente comprovado. Os hormônios e tudo mais. Legal. Olha só, e nós temos aqui, eu falei que ia trazer um pouquinho. Obrigado, Neuza, Inês, a Larissa, a Poderosa em Pauta, que também é uma parceira nossa aqui nos podcasts, está dando ok, dando uma boa tarde para a gente aqui. Boa tarde. A Cecília Cravo, como eu já coloquei para você, ela fez essa questão da possibilidade de se estudar cientificamente essas questões. É um bom chamado para a Cecília, né? Tudo é aberto, né? Para quem busca de trabalhos científicos, é muito aberto, né? O xamanismo tem muita abertura para muitos trabalhos ainda. E a Paula também.
A Paula é Borizão, você conhece? Conheço. Tá Paulo, aqui. Mas Paulo. peraí, aí é covardia, Paulo né, Paulo? Borizão. Paulo, desculpa. Paulo. Eu estou distante aqui e você sabe, depois que a gente passa dos 25, né, Paulo? Algumas coisas são prejudicadas, assim como a visão. Enquanto eu estou distante da tela, é Paulo, desculpa, viu? Bom, mas é covardia, ele é seu afilhado. Não é isso? Ele está colocando. É o afilhado do coração, tá? Do coração. E a Cecília. Obrigado, Cecília. A Kátia, a Zene, que está aqui conversando de outras aqui. Gratidão, Deus. Aí a gente está se manifestando aqui também. Uhum. Né? E esse é o nosso primeiro podcast do Tom Sim. Mago. E quando eu falo mago, é a magia de entender a possibilidade de você ir além do que você consegue comprovar. Sim, sim. Né? Porque aquilo que nos falta de conhecimento, porque você vê, o ser humano está há milhões de anos na face da Terra. E a gente não sabe quase nada. Não sabe quase nada sobre nós mesmos, não sabemos quase nada sobre o mundo em que a gente vive, não é? Porque assim, a gente tem uma limitação visual, olfativa, né, de sentir, mas a gente tem o poder de elevar os nossos pensamentos para compreender o mundo sob uma ótica que pode ser espiritual, pode ser da imaginação, não importa. Aí é que está a grande magia. Sim, sabe? Sim. Às vezes você tirar o olhar de maneira concreta sobre as coisas, sabe? Querer respostas concretas, objetivas, pré-determinadas. E nós fazemos isso enquanto cientista, eu sei, porque eu sou assim, e fui assim muito tempo. Sim. Não é? Então, a gente tem a oportunidade de elevar o nosso pensamento e, sabe, imaginar a possibilidade diante de tanta coisa que a gente desconhece, de tanta coisa que nos é sobrenatural. Por quê? Porque é natural aquilo que a gente consegue ver, presenciar, sentir, tocar, cheirar, não é? Mas tem tanta coisa que não nos é possível fazer esse contato, que eu acho que aí é que está a magia. É aí que entra o mago para poder trazer essas discussões para a gente conversar. Essa é a magia da ayahuasca, né? Que a gente chama de madrecita, né? Ela vem e amplia esses nossos sentidos. Amplia a visão, amplia a audição, amplia o tato. E você passa a observar e ver e receber informações de uma planta, né? Que é uma planta mestra, considerada mestra dentro do xamanismo. É uma planta que vem para ensinar, E você, com essa possibilidade de ampliação dos sentidos, você adentra a outras dimensões, né? E essas outras dimensões podem trazer a sabedoria, o entendimento que você precisa, né? Às vezes o entendimento traz, às vezes, cura, né? Às vezes a cura não é apenas físico de doença, né? Uma cura de uma mágoa, uma cura de eu não sei porque eu sou assim, né? E a madrecita vem e mostra para você, ó, é assim, foi por isso, é por tal coisa. E aí é o entendimento. E quando a gente entende o porquê, como eu falei, quando eu entendi o porquê que eu tinha feito enfermagem e para ser enfermeira de alma, foi uma cura para mim. Entendi. Foi uma cura, entender, né? Entender um propósito. Então, a madrecita, nessas horas, é que traz o nosso autoconhecimento bastante ali, forte, firme, doloroso. Às vezes é doloroso você deparar com situações que você foi responsável por aquilo, né? Você é responsável por tudo que acontece com você, mas às vezes você não quer enxergar, né? Não quer enxergar. Ah, eu sou muito nervosa, eu sou assim mesmo, eu não vou mudar. Mas aquilo está te fazendo mal, porque se você está se pontuando sobre aquilo está te fazendo mal e levando mal a outras pessoas. E a madrecita vem de uma maneira, às vezes, bem amorosa, às vezes não muito amorosa, mas ela vem mostrar. Porque esta é a proposta do trabalho. Entendi. Né? A proposta da ayahuasca. Trazer conhecimento, trazer luz ao que você precisa conhecer.
para você se melhorar como pessoa, para um bem-estar físico seu e para um bem-estar da humanidade. Todos que estão à sua Todos volta estão à sua volta. E claro que todos nós temos uma determinada importância dentro de um determinado contexto. Sim, Né? no momento Então, que se você se melhora, a sua energia, né, a sua frequência vibratória, né, aumenta muito. Né? Isso já tem trabalhos científicos mostrando, né, dessa frequência vibratória, né, o quanto que ela atinge, quantos metros, quantos quilômetros atende às frequências vibratórias. Então, se você é uma pessoa que vibra bem, que tem o vibro bem, você está bem, você está feliz, você tem um amor no coração, você tem o conhecimento, você vibra e aquilo atinge as outras pessoas, atinge o seu ambiente de trabalho, de casa, de onde você estiver. Entendi. É assim, a gente está praticamente chegando no nosso horário aqui. É no instante, né? Mas a gente vai fazer algumas ponderações. Tá. Você falou dessa questão, assim, e a confiança, né? A crença. Então, eu tive uma oportunidade de participar com você de um movimento, sim. A gente fez um movimento no mato, na floresta e tal. E depois que eu postei, uma pessoa falou assim: você foi assim, desse jeito, de tênis e calça jeans? Aí eu falei, fui, né? Tu é louco? Como? Você é louco? Você já imaginou a quantidade de cobra que tem, a quantidade disso, daquilo? Aí depois eu parei para pensar, não, eu não pensei nisso. Por que eu não... Aí eu fiquei, por que eu não pensei nisso? Confiança. Crença no processo, crença em você, acreditar que você sabia o que você estava fazendo, porque você não iria me conduzir num trabalho daquele ali, né? E sem ter essa confiança do que você estava fazendo. E eu não parei para pensar nisso. E aí, qual foi o resultado? O maior trabalho que eu tive foi tirar carrapicho do tênis e da calça depois. Só esse. Foi isso. Esse foi o trabalho que eu tive, né? Assim, que eu tive que me debruçar para resolver. Porque o resto foi incrível. O resto foi maravilhoso. Sempre todo o trabalho, né, que seja o que você fez, foi uma vivência, né? A gente conta, né, com todo o apoio espiritual que se tem, que se conhece, que se conecta a você. Então, a gente está andando lá naquela vivência, parece que eu estou só andando com vocês ali. Mas eu antes já evoquei a proteção, já solicitei a proteção, né? E espiritual. Peço licença para a mata onde eu estou entrando, peço licença para tudo que eu for encontrar, peço proteção aos caboclos da mata para que nenhuma cobra cruze nosso caminho, para que nenhum acidente aconteça. E assim, peço e solto, acredito completamente. Já fiz muitas vivências em mata e nunca houve nenhum acidente. Passou cobra? Já passou cobra. Ela só passou. Tá então, no caminho dela, tá passando. É a natureza, a natureza é movimento, é isso aí. Tânia, olha, eu vou te falar, viu? Que encontro maravilhoso com você. Conversar com você é sempre encantador para mim, sabe? Porque eu tenho um viés muito radical, muito hard, sabe? Um viés científico, onde a primeira coisa que vem é colocar em dúvida as coisas. Né? Isso é uma forma de ser, uma forma de eu compreender o mundo. Mas eu percebo que eu preciso também me permitir essa possibilidade de conhecer, porque o que foi importante para mudar de repente, essa minha radicalização em relação a acreditar em algumas coisas, entre aspas, né, que a gente não consegue provar, foi quando eu li esse artigo científico desses, foram 2 brasileiros e acho que 2 ou 3 dos Estados Unidos que fizeram esse trabalho, um trabalho incrível, científico, com base científica, com todas as regras estabelecidas para um trabalho científico, falando sobre um tema muito interessante, que era essa questão de mediunidade. Então, e aí quando eu li isso, claro que aí não era objetivo falar, tem espiritualidade, não tem, tem conexão com aquilo ou não, mas foi sob uma ótica científica.
Mas foi incrível o trabalho que eles Interessante, fizeram. gostaria de Então, isso ver. já abriu, eu passo para você depois, já abriu bastante para mim. Agora, para encerrar, eu gostaria, se possível, se você pudesse entoar um movimento, ainda que seja pequeno, Sim, usando né, esses instrumentos Tá. ritualísticos, Tá. para a gente emanar, né, o máximo de energia possível para as pessoas que estão conosco, para as pessoas que vão assistir esse vídeo depois, para as pessoas que estão só escutando na rádio, para as pessoas que não estão nem sabendo que nós estamos falando isso, para minha mãe, que está fazendo 90 anos, agora 19 de agosto, que linda. né? E numa expectativa maravilhosa, esperando essa data incrível para Sim. todas as pessoas das nossas famílias, todas as pessoas do universo e aquelas que se encontram em qualquer outro lugar, conhecido ou desconhecido. Tá bem. Tudo bem? Rapidinho, então. Eu vou pedir para quem está ouvindo, né, ou esteja assistindo, que feche seus olhos, porque esse é o momento de qualquer vivência, a gente manda fechar os olhos porque você tem que olhar para dentro, não é para fora. Então, os olhos fechados lhe ajuda. Então, respira profundamente pela narina e solta pela boca por 3 vezes. Respira profundamente e solta pela boca. Não discuta com nenhum pensamento que venha nesse momento. Apenas escute o som dos instrumentos ou a minha fala. O coração da Mãe Terra, representada por esse tambor, deixe que esse som toque, entre pelos seus ouvidos e chegue ao seu coração. Deixe a sua mente lhe conduzir para qualquer lugar que ela queira lhe conduzir. Pode ser uma mata, pode ser uma praia, pode ser uma cachoeira. Respira esse local. Deixe-se transportar para esse local sem medo, sem receio. Observa esse local. Se é a mata, as árvores, os pássaros. Se é na praia, o movimento das águas do mar, a areia que você pisa. Se é numa cachoeira, o som da água, o frescor da água. Entre nessa cachoeira, molhe seus pés. Aproveite sempre todo momento que o seu espírito é levado para outro local. Sempre tem algo a lhe mostrar, a lhe falar, a lhe ensinar. Respira profundamente. Agradece que você foi levado para algum local. Agradecer
é honrar a sua visualização. Não é da sua cabeça, não é imaginação. É onde o seu espírito foi levado. Rapidamente. Que incrível, que incrível. Voitá, Uma pequena demonstração. maravilhoso. De coração, eu só posso agradecer a sua disposição de vir aqui, trazer tanto conhecimento, trazer essa sensibilidade, trazer explicação para que a gente possa entender que tem tantos mistérios que a gente pode se conectar, né? Tem tanta coisa maravilhosa acontecendo, Sim. tem tanta coisa ruim também, mas se a gente tira o foco das coisas ruins e coloca o foco no que você pode fazer, no que você pode transformar, no que você pode se autotransformar. Sim. Então isso já é incrível. Sim, eu falo que sempre, qualquer contato com a natureza, qualquer oportunidade desse encontro, né, com as energias da natureza, torna a sua vida mais leve, mais tranquila. Os seus valores se modificam, a sua maneira de ver as pessoas e de sentir as coisas modificam muito. E então a sua vida se torna melhor. Muito obrigado. Obrigada a você. Obrigada a todos. Muito obrigado pela audiência de vocês. Acompanhe na próxima quarta-feira o nosso próximo encontro com outra pessoa incrível, maravilhosa. E eu vou deixar aqui, olha, depois vocês vão fazer contato com a ZN Rádio Litoral. Estou deixando aqui umas lembrancinhas para serem sorteadas aqui por eles, tá? E para mim é uma honra, imagina, estrear esse podcast com você, essa pessoa maravilhosa, incrível, né, com tanto conhecimento, com tanto encantamento pela vida. E no Dia dos Avós, né? No Dia dos Avós. Que lindo. E eu me encaixo aí, já estou recebendo esse presente também. Eu também, já sou dentro da aldeia, sou considerada anciã já. Olha só, que maravilha. Muito obrigado, minha amiga, muito obrigado a todos vocês. E a gente vai se ver na próxima quarta-feira. E coloquem lá, hein? Manifestem-se no YouTube, no Facebook, porque vai estar gravado e vocês vão ter acesso. Coloquem lá a opinião de vocês, me deem feedback. Eu vou trazer uma outra pessoa maravilhosa na próxima quarta-feira, neste mesmo horário. Valeu, um beijo a vocês todos, povos da Terra-média. Até breve.